Olá, minha gente. Vamos começar a nossa aula de artes hoje, não é? E é uma estreia. O assunto é bastante convidativo, é de interesse geral, né? A arte interessa a todo mundo, não há aquele que não conviva com a arte, que não se interesse por arte. Há, inclusive, uma dependência da arte, né? Nós temos uma dependência de música, do teatro, da pintura, a gente tem uma necessidade de estar bem próximo dela pela relação direta que ela tem com o sentimento, com a emoção, com a criatividade, com o coletivo até, né? E é por isso que nossa aula é muito importante. A arte vai ajudar você a interpretar também bem os seus textos, vai desenvolver em você uma sensibilidade aguçada, vai desenvolver em você uma criatividade, ela ajuda você no processo criativo, ela te ajuda a viver melhor, entendeu? Então é por essa razão que a arte e a ciência têm caminhos diferentes, mas que em dado momento acabam usando da mesma estratégia, do mesmo processo criativo e de pesquisa, de estudos, enfim. Mas a arte tem um material muito específico, que é a sensibilidade. Isso é fundamental para o artista e também para quem vai apreciar a obra de arte, tá bom? Então nós vamos começar nosso curso de arte, estamos partindo do início, do comecinho, artes visuais, elementos que formam a composição da obra de arte, os signos, né? Os significados, as imagens. Quando se fala de signos, se fala das imagens, né? A coisa imagética. E o que essas imagens significam para esse público que está apreciando a obra, né? Então, bora lá, vamos começar com definições, tá bom? Vejam aí uma arte visual, que a gente chama de arte visual. Tem aquela arte que você, né, auditiva, né? Mas agora a gente vai falar de uma arte visual, aquela que é feita para impressionar a visão, aquela que é feita para atingir a sua visão e fazer com que você desperte essa sensibilidade. E ela existe desde as cavernas, está vendo aí alguns sinais aí de arte rupestre. Você está vendo aí o artesão, que tanto trabalha com uma arte utilitária, né? Então, voltando àquela concepção aristotélica de que a arte deve ser dulce et utile, né? Doce, agradável, aprazível, mas também tem que ter uma utilidade. Então, o artesão entra nisso aí. Ele compõe o material, ele faz a obra, até o material mesmo, ele cria o material muitas vezes, quando não vai buscar na natureza, e aí ele faz a coisa de modo que aquilo ali tenha uma validade estética, que impressione, que sensibilize, mas que tenha uma utilidade, como você está vendo aí, um vaso, por exemplo, né? Ok? Então vamos lá. Conceito: arte visual é o tipo de expressão artística que é captada pela visão. Então aqui a obra de arte que é feita para impressionar você através da visão, então é arte visual, né? Ela é definida conforme o seu meio, a sua mídia, né? Por exemplo, o desenho, a pintura, a escultura, a arquitetura, a fotografia, o cinema, o vídeo, todas essas mídias modernas que a gente usa hoje e que alguns até duvidam. Isso será arte? Não é? Algumas pessoas até nunca perceberam que a arquitetura é uma arte milenar, né? Como a arquitetura vem também evoluindo com o pensamento humano, com as necessidades de cada época e de acordo com a cultura local, né? Você é capaz de de diferenciar a arquitetura francesa, né, da arquitetura egípcia, da arquitetura americana. Você percebe que existem modelos, estilos, padrões que são característicos do local, que tem a cor local, que tem a marca da cultura local, né? Bom, então você já sabe agora o que é arte visual, né?
Então, essa composição visual. Todos os trabalhos de arte visual são composições, né? E para que a gente possa compreendê-las, é necessário conhecer os elementos que estruturam a linguagem, não é? Os princípios que regem a combinação desses elementos. A composição é a organização ou o arranjo dos elementos da arte visual de acordo com os princípios dela, né? Então, vejam bem, todos os trabalhos de arte visual são composições que a gente precisa conhecer esses elementos. Você sabe o que é compor? A gente está falando de composição, né? Estou aí meio que demorando a sair dessa ideia de composição. Quer dizer, é bom que você entenda o que é compor. Porque, dá um exemplo bem prático. Por que é que um poeta que faz seus versos, faz lá seu poema, a gente chama só de poeta. Por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, a gente diz que ele é só poeta, porque ele escreve poesias, então ele é poeta, claro, né? Mas por que, por exemplo, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso também fazem poesia, também compõem versos, e eles não são chamados de poetas pela maioria das pessoas? As pessoas conhecem como compositores e o outro como poeta. É que o poeta trabalha a palavra escrita a partir de uma estrutura de versos, de estrofes, apenas isso. Se houver alguma musicalidade ali implícita, pode não haver, mas o Caetano, por exemplo, o Chico, por exemplo, que eu falei agora, eles fazem a poesia, fazem também a combinação de sonora das sílabas, dos versos, da rima, da métrica e tal, mas botem uma melodia por cima. Então, compor significa unir partes. E essa composição do Chico Buarque, por exemplo, do Caetano Veloso, de outros tantos tão famosos por aí, faz com que eles sejam compositores. Porque existe ali uma letra que vai ser cantada, existe uma melodia, um arranjo de instrumento, quer dizer, é uma composição, porque é uma combinação de partes, tá bom? Então, o trabalho visual também tem suas composições. A composição é justamente essa organização, é esse arranjo dos elementos da arte visual, tá bom? Então, vamos lá. Elementos, então, conhecidos da arte visual. São os elementos que estruturam a linguagem visual. São chamados de elementos formais. Presta bem atenção, porque a gente também tem um processo teórico, né? Um processo teórico. A gente tem nossas normas, nossas regras, que você precisa observar bem isso. Então, os elementos que estruturam a linguagem visual são chamados de elementos formais. Então, esses elementos fazem parte de objetos de arte visual, como as imagens, as esculturas, os edifícios, transmitem muitos sentimentos e sensações. Você, por exemplo, quando vai para uma cidade histórica, você percebe que a arquitetura tem uma estrutura, tem uma aparência, né? Tem uma forma, né? Tem uma textura, algumas vezes, diferente da arquitetura moderna, por exemplo. A mesma cidade, por exemplo, aí eu estou tratando de Recife, por exemplo. Recife tem uma arquitetura colonial, que você percebe a influência francesa, sobretudo a influência francesa aqui no Recife. Você tem a influência holandesa em algumas construções, entendeu? Lá nas igrejas, por exemplo. Você tem influência portuguesa, tá? Então você tem toda uma estrutura, uma forma, uma característica visual que diz assim, isso aqui tem uma influência francesa, isso aqui tem uma influência holandesa, isso aqui tem uma influência inglesa, uma influência portuguesa, porque você conhece a cultura desses povos, desses países, e você percebe na obra arquitetônica traços dessa cultura, entendeu? Então, os elementos que compõem a arte visual, você tem que perceber que para que a arte seja chamada de arte visual, eles trabalham com o ponto, trabalham com a linha, o ponto. São coisas que você já conhece, já estudou muito em colégio, né? Um ponto. E muitas vezes mais de um ponto gerando milhares, centenas de milhares, né, de pontos, né, gerando um pontilhismo. Há quem trabalhe só com pontos. E a partir desses pontos você vai formando as imagens. Há também quem prefira a linha, o traço, né?
Há também a forma do objeto, tá bom? Você tem a escultura, por exemplo. A escultura não trabalha com um ponto, né? Mas tem um ponto inicial, né? Há uma geometria ali, tá bom? Tem as linhas que definem o contorno da imagem. Há uma forma da imagem. Há uma textura, no caso da pintura, por exemplo, né? A cor, espaço, tudo isso são elementos que compõem essa arte visual e entra para a nossa investigação, para o nosso conhecimento, porque vai atingir a nossa sensibilidade, tá bom? Então veja aí a pintura no corpo, né, do índio Yanomami. Essa pintura aí representa uma cultura, né? É uma arte que se aproxima muito do coletivo. Tem muito a ver com a história deles, tem um símbolo, isso é um signo. Você está vendo aí um símbolo, uma simbologia, tem um significado por trás disso. Não é simplesmente um traço, porque eu acho bonito fazer isso. Você vai ver que toda a tribo tem signos que se repetem. Né? Tem uma linguagem dos índios mais jovens, dos índios mais velhos, do feiticeiro lá, do pajé, do cacique e tal, do guerreiro, das mulheres. Por quê? Porque ali tem uma informação, né? Tem um significante, que é a imagem, que é o desenho, e tem um significado, que é a mensagem que ele quer transmitir com aquele desenho. Tá? Então, isso são representações culturais e até históricas, muitas vezes também religiosas, que entram na formação do elemento visual, que pode ser, como eu já disse, com a intenção de caracterizar a história e a cultura de um povo, e que, ao mesmo tempo, serve de adorno, de enfeite, que pode despertar em você um sentimento de prazer, de beleza, enfim, o que a arte faz conosco. Tá? Vamos lá. Então, o ponto em si é uma forma, a menor unidade perceptiva que o nosso olho pode ver. As suas dimensões dependem de alguns fatores. O instrumento que você desenha. Se eu for fazer um ponto com um lápis, com uma caneta, com um pincel, né? A pressão que você exerce no pincel, tá? O suporte sobre o qual é desenhado, quer dizer, você tem que tipo de pano, de papel, né? Você tem ali qual é a estrutura sobre a qual você vai fazer o ponto. Então, esse tamanho, a dimensão do ponto, vai depender muito de toda essa ambientação em que a obra vai estar colocada. Entendeu? Isso é muito fácil de você entender, né? Não é tão complicado. Ah, mas um ponto somente vai fazer uma obra, vai fazer uma pintura, um quadro? Não, mas aí você pode partir dele. Ele é o início de tudo, né? O pontilhismo, por exemplo, não é um ponto apenas, mas um conjunto, centenas, milhares de pontos que vão dando diferença de perspectiva, de tonalidades e de sombreamento, entendeu? Que vai fazer com que você não perceba que ali existe uma imagem, né? Então, são pontos coloridos, pintados numa superfície, tá? Madeira, algodãozinho, né? Tecido, enfim. Podem criar uma ilusão de ótica. Você observa que o pontilhismo, muitas vezes, você aproxima o quadro de você, né? Você se aproxima do quadro e ele não diz nada para você. Você só vê ali um amontoado de cores. Mas quando você se afasta, você começa a perceber que há ali uma imagem que vai se definindo melhor. Então, eles criam uma ilusão de ótica que une as cores para criar uma outra cor. Então, essa técnica é chamada de pontilhismo, né? Que o Georges Seurat foi um pintor francês, ele é pós-impressionista. Quando a gente fala de impressionismo, expressionismo, está ali no final do século XIX e começo do século XX. Tá? Não é uma coisa assim tão antiga, não. Né? Antes do impressionismo, a característica principal dos artistas era que eles faziam a linha, né? todo o contorno da imagem, né? E a partir daí eles botavam a cor por cima.
Desenhavam, faziam a geometricidade do quadro, a perspectiva, planejavam o sombreamento, a luz do quadro, tudo era planejado. Antes havia uma planta da obra e depois eles vinham com a pintura. Agora não, né? Nessa época do impressionismo, que é começo do século XX, o artista já vinha direto, com o pincel, direto na tela, sem ter essa planta, estou usando planta entre aspas, né, da obra. Né? A coisa nasce de uma maneira bem mais espontânea. Então, houve, no começo do século XX, até um pouquinho antes do início do século XX, nesse intervalo aí de 1890 a 2010, nesses 20 anos, final do século XIX, começo do século XX, tivemos ali a chamada vanguarda europeia, ou até mesmo a Belle Époque parisiense, em que vários e vários movimentos surgiram nesse período, e um deles era o impressionismo. Foi tão importante esse movimento que teve até um pós-impressionismo. Na verdade, os impressionistas vão resistindo aí de formas diversas até 1900, até a Segunda Guerra Mundial. Tá? Tá aí um exemplo, tá? Um domingo de verão na ilha de Granjal, que eu falei a vocês, está vendo? É mais ou menos ali do Jorge Serrat, mais ou menos no final do século XIX. Né? É um dos primeiros, ele é um pioneiro. Né? Tá aí o pontilhismo. E você percebe, se você chegar perto do quadro, muito perto, você vai ver um conjunto de pontos, pontos e mais pontos, pontos, somente pontos. E a partir daí, então, ele vai fazendo as formas com as cores, a perspectiva e etc. Tá? Está aí a foto dele, né? O que começou tudo. Dá para esse quadro que está aí agora, você percebe com toda clareza, né? O pontilhismo. Você vê aí bem claro mesmo a Torre Eiffel, né? E toda a ambientação dela, dando uma ideia assim de uma cerração, um tempo meio nublado, né? Esse colorido, inclusive, dá uma vivacidade maior ao quadro. Então está aí o autor do pontilhismo para vocês conhecerem, tá bom? A linha já dissemos, né? Muitos, a arquitetura trabalha com a linha, a escultura trabalha com a linha, enfim, ela no sistema codificado da visão, os perfis e contornos do objeto são esquematizados como formas lineares, né? De lineares. Quem desenha traça linhas, né? Não é assim? Você já desenhou tanto na sua vida, desde o tempo do maternalzinho, lá do infantil, né? Que você desenha e você trabalha muito mais com linhas do que com pontos. Né? E com essas linhas você exprime uma forma, define um objeto sobre a folha de papel, né? Ou qualquer uma outra superfície. Esse é a composição, né? O elemento da composição mais conhecido, mais usual. Tá? Você tem aí todos os tipos dela, todas as formas. Né? As linhas são interpretadas de maneiras diferentes. Você tem, por exemplo, a maneira como o surrealismo viu a linha, não é a mesma forma como o cubismo viu a linha, como os neoimpressionistas viram também, né? O abstracionismo também viu. Então, cada um deu uma conotação, uma significação a essa linha. Né? Então, muitas obras de arte antigas e até as modernas, elas revelam um jeito muito particular de atingir a sua sensibilidade. Não se esqueçam de que para a obra de arte existir, ela em si, feita para si própria, não tem muito sentido. Né? A obra de arte ela só se realiza, só se completa no outro, no espectador, no público, né? no ouvinte, no leitor. É o que acontece com a obra escrita, a obra literária, por exemplo. Se não tiver quem leia um livro, a obra não existe. Ela é um artefato qualquer, enfim, sem importância. Né? A grande importância da obra é quando ela se completa no leitor, no ouvinte, né? No apreciador, no espectador, portanto, é o caso da pintura aí. Olha que obra tão impressionante aí do abstracionismo. Né? Então, você tem aí uma percepção, né, a partir das cores quentes, né, das cores muito quentes. E também esse excesso de geometricidade. Veja aí na arquitetura. Não, a arquitetura não, mas na arquitetura da obra, né, da arte plástica. É uma obra que tem 3 dimensões. Tá? Então, essas esculturas que vocês estão vendo aí, modernas. Né? A arquitetura também
de algumas cidades, né? Brasília, que é tombada como patrimônio mundial da humanidade por sua modernidade. A forma de Brasília é conhecida no mundo inteiro. Todo o planeta conhece essa geometricidade, conhece essa modernidade das formas, das linhas, né, de Brasília, né? Então, as formas podem estar nas imagens, como nos desenhos, nas pinturas, na arquitetura, né? Daí um exemplo bom. Então, essa sensação e sentimento, algumas coisas têm um relevo em sua superfície, né? A que chamamos de textura. Tá? Então, você tem uma textura fotográfica, uma textura na pintura, uma textura no tecido, uma textura na escultura, né? Nós podemos perceber a textura dos objetos ao tocá-lo. Então, é uma coisa tátil, né? Então, algumas obras são feitas para serem tocadas. Então, a superfície áspera ou a superfície macia, enfim, seja como for, ela é feita para ser tocada, para ser sentida. Mesmo que ela seja apenas para ser olhada, mas essa superfície deve ter algo de extraordinário para que eu perceba essa textura. A fotografia tem muito disso, a pintura, sobretudo, ou a escultura. Né? Ok? Observem isso aí. Há uma textura nessas obras aí. Tá? Há uma aparência que sensibiliza, que toca, que emociona, né? E que também traz uma sensação de informação. Né? A comunicação do artista com o seu público. Ok, minha gente? Então tá aí. A figura, na linguagem visual, quando pensamos em formas, imaginamos que elas existem em relação a um fundo, um espaço, que pode ser o plano do papel ou mesmo o espaço real, no caso de uma escultura, que usa o espaço real, espaço físico tridimensional em que vivemos. Né? Então, há formas positivas e formas negativas. Tá? Existe figura e existe fundo. Né? Um primeiro plano, um segundo plano. Né? Como aqui Robertão faz às vezes com a gente. Às vezes ele trabalha, né, com um plano médio, não sei se a linguagem técnica é essa que ele usa, mas um plano médio, um plano geral, né? Enfim, um close. Então, isso também é levado para a pintura. Tá? Então, a relação entre a figura e o fundo nos traz uma outra definição de forma. Quer dizer, é a forma positiva, né, que é a figura, e a forma negativa, que é o fundo. Né? Você vê isso, por exemplo, em quadros importantes, como Mona Lisa, por exemplo. Né? Tá aí. A percepção de uma figura e fundo está condicionada por nosso instinto de colocar ordem, significado na informação visual. Então, treinar o olho a perceber depois da primeira impressão é um desenvolvimento crucial, né? Na alfabetização visual. Isso é muito significativo. E é um tormento para o criativo, para o novo, aquele que inova, que traz aquilo que ninguém havia pensado, havia sentido, havia feito e recebe a informação de que será que isso é arte? Né? Então, o que é que isso significa? Eu preciso adaptar o meu olhar para essa nova geração de artistas criativos, para poder, então, eu fazer com que essa percepção seja reconhecida. Então, o que você chama hoje de modernista, algum dia aquele artista já foi rejeitado, por exemplo, porque não havia uma acomodação, né? Não havia uma percepção adaptada para aquela nova obra. Que agora, para a gente, é mais fácil. Você pega uma obra que foi feita há 100 anos, hoje você vai estar acomodado a essa estética, né? A essa imagem positiva e negativa do primeiro plano, do segundo plano, da figura e do fundo. Né? Ok? A cor também é um elemento significativo, você sabe muito bem que a cor impressiona também. Né? Então, como se trabalha com as cores primárias ou com as cores secundárias, elas vão num misto ali no quadro, elas podem, então, provocar em nós sensações diferentes. Tá bom, minha gente? Então, nós vamos ficar por aqui agora. A aula está terminando, mas a aula de hoje está terminando. Mas o nosso assunto continua. Vamos ficar aí para na próxima aula a gente continuar essas informações tão importantes sobre a sua percepção da obra de arte visual. Tá certo? Forte abraço e até a próxima aula.